O ídolo na casa de Mica. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque nas mais de 1 bilhão de casas que existem hoje no mundo, no século XXI, existem muitos ídolos. E as pessoas veneram esses ídolos, se prostram diante deles, fazem as suas orações a eles. Enfim, isso significa algo muito errado e mal, que as pessoas ainda não se deram conta disso. Porque existe uma cegueira de entendimento, uma cegueira espiritual que deixa a maioria das pessoas que confiam e acreditam em ídolos num estado de idolatria. E isso é muito errado, porque elas estão adorando uma criatura ou algo que elas mesmas criaram com suas próprias mãos e não estão adorando ao Deus vivo e verdadeiro, que é o único que dá vida, respiração e tudo mais para todas as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas mudaram a verdade de Deus em mentira e estão adorando a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, o ídolo é algo que não tem nenhum empréstimo para nenhum ser humano. Essa é a verdade, pessoal. É isso que as pessoas têm que se conscientizar. Não dá para eu vir aqui e começar a fazer uma apologia aos ídolos, porque eu sei que isso é errado. E eu sei que muitas pessoas hoje também sabem disso. Mas muitas preferem ter um ídolo em suas casas. É aí que se inicia a idolatria, que hoje tomou conta de praticamente toda a humanidade. Infelizmente, essa é a realidade. Então, hoje eu vou falar sobre os ídolos. E eu vou ler aqui alguns textos que vão revelar para a humanidade inteira o quão perigoso é essa questão da idolatria. Porque até mesmo a própria avareza em si é idolatria. É verdade, isso está escrito nas Escrituras. Então, não tem como você ou eu ou ninguém querer isso para si mesmo. Querer esse mal. Trazer esse mal para a sua casa, para a sua vida. É algo que vai te contaminar, é algo que vai te cegar, é algo que vai trazer más consequências para a sua vida. Nenhum bom resultado pode acontecer na vida de quem tem um ídolo em sua casa. Nenhum mesmo. Então, eu vou ler aqui agora no livro dos Juízes, capítulo 17, do versículo 1 ao 6. Livro dos Juízes, capítulo 17. Deixa eu achar aqui o texto rapidinho. Livro dos Juízes, capítulo 17, do versículo 1 ao 6. Então eu vou ler aqui agora. Ó. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição,
de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele insistiu, restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E, assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Então, na casa de Mica, passou a existir um ídolo, ao qual ele adorava. Era o seu ídolo. Ele se prostrava diante dele. Ele fez o seu filho ser sacerdote desse ídolo. Isso é cegueira espiritual, cegueira de entendimento. É o que está acontecendo hoje. Quando na casa de alguém existe algum ídolo, é isso que se faz. Se inicia a idolatria, o culto aos ídolos. Então, o ídolo na casa de Mica representa hoje os ídolos que estão presentes em mais de 1 bilhão de casas pelo mundo afora, aí, em todos os países do mundo, praticamente. Então, isso é um erro gravíssimo, pessoal, que não pode ser cometido mais. Nem por você, nem por mim, nem por ninguém. Nós devemos aprender isso hoje. Essa lição é importante ser aprendida. Temos que nos conscientizar de que essa lição, ela tem o objetivo de evitar que tanto você como eu possamos dar valor a um ídolo. Obra de ourives, obra de mãos de homens, esculpidos por mãos de homens, como foi o caso aqui de Mica. O ídolo que ele colocou em sua casa foi um ourives que fez, esculpiu. E é isso que Mica estava adorando. Esse é o grande erro que a humanidade comete hoje, infelizmente. Então agora eu vou ler aqui os Salmos 115. Salmo 115. Salmos 115, do versículo 4 ao 8. Está escrito assim, ó. Vou ler a partir do 3. Está escrito assim, ó. Salmo 115, do versículo 3 ao 8. Está escrito assim. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Então, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, que são os ourives. Eles é que esculpem esses ídolos. Esculpem em prata e ouro, em madeira, em ferro, enfim. Pode ser de várias formas que são esculpidos. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então, essa é a realidade do ídolo. Ele não tem nenhum empréstimo. Ele não consegue ver, não consegue andar, não consegue falar, suas mãos não conseguem apalpar, nenhum som lhe sai da garganta, ou seja, eles não podem falar nada, eles não podem fazer nada por ninguém, nem por eles mesmos, quem dirá para as pessoas. Então, esse é o retrato dos ídolos.
Essa é a realidade dos ídolos. Ele diz aqui, ó, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então, existem muitas pessoas que confiam em ídolos que não podem fazer nada, não tem nenhum préstimo, não tem utilidade alguma, são inertes, são inúteis. Essa é a verdade, pura e simples, e que deve ser aprendida por todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI. Deve ser aprendida mesmo, de fato e verdade, para que em nenhuma pessoa que esteja viva hoje no século XXI possa existir essa loucura da idolatria. Então, é necessário aprender isso. E agora eu vou ler aqui o texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44, versículos 9 e 10. Aqui, ó. Isaías, capítulo 44, versículos 9 e 10. Está escrito assim, ó. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Então, o próprio artífice, o próprio ourives, ele é testemunha de que essas imagens que ele esculpe, esses ídolos que ele produz com suas próprias mãos, eles nada veem, nem entendem. Os ídolos não veem nada, nem entendem nada, não têm capacidade de raciocinar, de pensar, de refletir, de meditar. Não tem. Os ourives são testemunhas disso. Aí ele diz aqui, ó. Quem formaria um deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Ou seja, é um ídolo que não tem nenhuma utilidade para ninguém. Essa é a verdade, pessoal. Pura e simples, está sendo mostrada aqui nesse texto. É isso que a humanidade hoje precisa aprender, de uma vez por todas, para acabar de uma vez por todas com esse mal, que aliás deve ser cortado pela raiz de forma definitiva, para que em nenhuma pessoa hoje no século XXI que esteja viva possa existir esse interesse de querer um ídolo em sua casa. Ídolo na casa de ninguém pode entrar. Não pode ser esculpido um ídolo para ser colocado na casa de alguém, como aconteceu na casa de Mica. Não pode acontecer na sua casa, nem na minha, nem de ninguém. É isso que devemos aprender. Porque o ídolo, seja ele qual for, ou quem for, não tem nenhum préstimo, nem para você, nem para mim. Não tem utilidade alguma, não serve. É inútil. Como eu li aqui no Salmo 115, do versículo 3 ao 8. É muito bem claro e simples entender isso. E é isso que devemos entender. Então, nós devemos adorar a Deus unicamente, para sempre. E não podemos mais mudar a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. Ninguém pode fazer isso. É totalmente errado, é um absurdo. É inconcebível que alguém cogite a possibilidade de adorar um ídolo em lugar do Criador. Então, vamos voltar para a verdade, que é muito melhor. Vamos nos conscientizar disso. Vamos deixar que a verdade nos esclareça e tire de nossas vidas esse intuito de querer adorar ídolos que não são de nenhum préstimo para ninguém.
em tempo algum. Então agora eu vou ler aqui mais um texto que está no livro de Jonas. Livro do profeta Jonas, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar pra cá. Livro do profeta Jonas, deixa eu achar aqui rapidinho. Deixa eu achar aqui. Aqui achei. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 8. Só virar a página aqui. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim, ó. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, todas as pessoas hoje que se entregaram à idolatria no século XXI, essas pessoas abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Abandonaram o único Deus vivo e verdadeiro, o nosso Criador. O nosso único e eterno Pai, que nos criou, que nos deu vida, respiração e tudo mais. Então, a maioria das pessoas hoje abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Ele é misericordioso para você e para mim. Para todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI, ele é misericordioso. Mas a maioria das pessoas hoje abandonaram aquele que lhes é misericordioso porque eles se entregaram à idolatria vã. Eles têm ídolos em suas casas, em suas vidas. Ídolos que na realidade não têm nenhum empréstimo para elas. Como já foi explicado aqui nos textos anteriores. Que são bem claros. E são simples de compreender. Essa compreensão tem que estar presente na vida de todas as pessoas hoje. Essa é a verdade, pessoal. Porque o ídolo em si, ele nada é, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. E é o texto que agora eu vou ler aqui, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Deixa eu achar aqui. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Achei aqui. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, vai falar claramente que o ídolo em si nada é. Então está escrito assim, ó. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então, o ídolo de si mesmo nada é no mundo. Você iria dar valor, você iria dar confiança para um ídolo que nada é no mundo? Seja sincero consigo mesmo. Você iria dar valor ou confiança? Ou você iria adorar a um ídolo que nada é no mundo? Se você é sensato, sábio, inteligente, com certeza você não ia dar valor a isso. Você iria entender que o ídolo em si nada é no mundo. Porque o ídolo em si não tem nenhum empréstimo nem para ninguém mesmo. Então está escrito aqui, ó. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então, é preciso entender que a
apenas um só Deus. É a esse único Deus vivo e verdadeiro que tanto você como eu devemos adorar para sempre, todos os dias. Ele é misericordioso para conosco. Por isso não devemos abandonar aquele que nos é misericordioso para adorar a um ídolo que nada é no mundo. Essa é a realidade, pessoal. É isso que eu queria mostrar aqui. É isso que precisamos entender hoje de uma vez por todas. A verdade é muito simples. E agora que você ouviu essa verdade simples, eu espero que você chegue à conclusão de que o ídolo em si nada é no mundo e não tem nenhum empréstimo para você. É hora de você voltar para aquele que é misericordioso para com você e para comigo. Esse é o único Deus. Deus vivo e verdadeiro, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, eu espero que essa mensagem possa levar as pessoas a ter essa conscientização, essa convicção, essa certeza de que devemos adorar apenas a Deus e nunca mais dar lugar a ocasião alguma para nenhum ídolo, que não é nada no mundo. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.